A minha relação com cassetes não estão só no passado, elas permeiam o meu presente agora, sabe? Bem, sou Telmo Cristóvão, holindense há mais de 3 décadas. Nasci em Brasília por acidente familiar. Moro em Bairro Novo, nessa mesma casa aqui há 32 anos. Moro um pouco mais de tempo aqui em Pernambuco. A família toda é de Pernambuco, mas eu sou artista sonoro, basicamente. É assim, eu trabalho muito com pesquisa, mas nessa área de fronteira, guarda-chuva de música experimental, acaba que as coisas são muito confusas, até por serem novas de um século. Eu trabalho numa área que chama psicoacústica. Em particular, ela tenta entender os modos da escuta cruzando os modelos biológicos, fisiológicos com os modelos de matemática e física. Por volta de 15, um pouco mais de 15 anos atrás, eu fui convidado para uma residência no Rio de Janeiro, ia fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Me encantei com uma matéria que eu li na National Geographic sobre explosões solares. As possibilidades dessas explosões solares agora é, por exemplo, apagar todos os nossos HDs imediatamente, cair a rede de internet atual, toda essa relação com grana que a gente tem desaparecer. Isso para mim, como artista, é excitante, emocionante, sabe? Isso eu fiquei maluco. Eu trabalho muito com gravações de campo. Gravações de campo, basicamente, como som direto, só que entendendo isso, o mundo como instrumento de um modo artístico. E uma coisa que quem trabalha com isso, e principalmente com quem já trabalhou com coisa analógica, é entender que aí sim é o link. Que ondas eletromagnéticas são feitas, você consegue gravar em superfícies feito, mas você consegue imprimir ondas eletromagnéticas em coisas como fitas, essa é a questão. Então, isso está ligado a esse interesse por essas explosões solares, tipo fitas de rolo que você usa em estúdios, coisa mais profissional, etc. Isso também foi e ainda é usado muito como backup de informações em teoria da informação. Assim como, por exemplo, em discos de vinil, o que você faz é rasgar a superfície para esse rasgado ser reproduzido depois por agulhas. Você meio que pinta isso aqui com moléculas. Claro, uma quantidade gigantesca de moléculas. Se você retira essa parte que é amarronzada, isso é uma base de plástico transparente. Isso aqui é pintado com, esse caso aqui, com moléculas de ferrocromoóxido. Elas apagadas, nunca usadas, essas moléculas estão todas, cada uma para uma direção. É tipo spin eletrônico mesmo. Uma está assim, outra está assim, outra está assim, outra está assim. Elas não estão inertes, elas estão se movendo, mesmo aqui assim. Mas quando você grava, e aí sim, tinha que ver a coisa de um gravador, você tem uma coisa que se chama cabeça, ou cabeçotes, que eles imprimem um campo eletromagnético nessa superfície, quando está sendo rodado. E daí, como eu fiz a analogia com o rasgo em discos de vinil, eles organizam a direção dessas moléculas. Quando, após serem gravadas, elas são colocadas para tocar, existe uma outra cabeça que lê essa informação que agora está organizada para uma certa direção. O meu interesse é justamente nessa transformação desses campos eletromagnéticos em uma superfície. Nesse caso específico desse, na superfície de fitas cassete, por exatamente questões culturais. Isso aqui tem muito a ver com o que eu cresci escutando e com o que muitas pessoas estão fazendo. Por exemplo, uma fita que todo mundo odeia. Se você for perguntar pra gente que teve relação com fita cassete, é tipo, qual é a pior que tem do mundo? São essas VAT. Essas são de lascar mesmo. O RIS é gigantesco. Mas aí, isso que me interessa muito. Em geral, quanto mais cara a fita, uma coisa que quem quer gravar quer evitar é justamente esses. Existem filtros nos toca-fitas para cortar isso. Como um filtro passa alta, passa baixa, alguma coisa assim. Eu tenho interesse muito mais nas que são as mais vagabundas possíveis, porque esses rios são gigantescos, assim, sabe? Em termos artísticos mesmo, de produção, o que me interessa é colecionar o maior número possível de marcas de fitas, o maior número possível de tempo de fabricação dessas fitas e o maior número possível diferente de armazenamento. Eu não estou interessado exatamente nas que estão destruídas, porque quando eu pego elas que estão muito sujas, eu as limpo, porque eu estou interessado na informação que está aqui dentro.
Eu quero que essa informação que está aqui dentro seja lida, e daí eu gravo essas informações, esses RIS. O que acontece é que em termos de intensidade isso é bem pequenininho. Então eu gravo essas fitas, armazeno como arquivo de computador, amplifico a intensidade delas e gravo novamente na mesma fita. Se elas estão ainda lacradas, eu gravo elas, assim que deslacro, gravo esse RIS. As que já foram gravadas algum dia, claro que eu vou ver o que é que tem nas gravações, mas eu as apago. Então me interessa esse ruído dessa informação e como esse ruído dessa informação foi armazenado ao longo do tempo e por diferentes materiais. Então o material disso me interessa.